Boa noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Vamos começar então os nossos trabalhos. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos então retomar o nosso estudo, relembrando a todos, a ideia é ter um bate-papo, é a gente perguntar, é questionar, é nos esclarecermos a respeito da doutrina espírita. Estamos então estudando o Livro dos Espíritos, né? E antes da gente entrar no mesmo, vamos para a nossa reflexão da noite. E a reflexão da noite é uma frase do Chico bastante interessante, né? Veja, nós falamos um pouquinho de riqueza, né? Falamos um pouquinho das diferenças entre as pessoas, né? E essa frase vem bem a calhar, né? Chico fala para a gente o seguinte: nem sempre terás o que desejas, né? Nós nem sempre vamos ter aquilo que a gente quer. Por quê, pessoal? Primeiro, porque a gente tem que ter merecimento. Segundo, porque nós não sabemos, ou pelo menos não nos lembramos exatamente, a que nos propusemos nesta encarnação. Já estudamos que a riqueza é a mais difícil das provas, né? Então, Chico fala lá, nem sempre terás o que desejas, mas enquanto você estiver ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas. Para a caridade nunca falta. Olha, uma prova disso é a existência dessa casa. A maneira como essa casa foi construída, né? Cadê o Tuca? Eu vi o Tuca chegando aí? Cadê? A maneira, né, Tuca, como seu pai construiu essa casa, sem um tostão. Sem colaboradores. As coisas iam fluindo, né? E o jeito que essa casa se mantém em pé até hoje, apesar de todas as questões que trabalharam contra essa casa estar de pé. É uma prova viva disso que está falando. Enquanto estiveres ajudando os outros, encontrarás os recursos de que precisas, né? E assim é a nossa casa e essa aqui é uma lei para a nossa vida. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então retomando o nosso Livro dos Espíritos, nós estamos quase acabando aí a parte terceira, né? Falando das leis morais. Estamos lá na lei de liberdade, né? Estamos falando sobre a lei de liberdade. Começamos a lei de liberdade e vamos seguir nela. Estamos falando então, dentro da lei de liberdade, sobre a liberdade natural, ou seja, aquela que nasce com o homem, né? Quando Kardec fala liberdade natural, é aquela que é nossa, a gente não conquistou, é aquela que é natural realmente do homem, como o próprio termo diz. Então vamos lá. Aí Kardec então pergunta ao Espírito de Verdade: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? O que é jactar-se, pessoal? Se vangloriar, afirmar, brilhar, dizer, eu sou livre. Tem alguma situação como essa? Tem alguma posição em que o homem possa dizer que efetivamente ele é livre? Essa é a pergunta do Kardec para o Espírito de Verdade. O que vocês acham? E aí? Você acha que é tchim? E aí? Nós vamos ser livres algum dia? Nós vamos aqui encarnados? Tem alguma posição nesse mundo onde você é livre? Não? Sim? Alguém acha que sim? Alguém acha que não? Alguém não acha nada? Então vamos lá. Não. Porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Lembra que a gente viu lá na lei de sociedade? Que nós vivemos enredados, né? Nós vivemos numa... Hoje está tão na moda falar de rede social, né? Rede social para a gente virou uma coisa abstrata lá de internet. Mas na verdade a gente vive essa rede, uma comunidade, a lei de sociedade, e um depende dos outros, né?
Por quê? Lembra que a gente estudou? Mas se o cara não tiver na lei de sociedade, se ele for um eremita e não fizer mal para ninguém, ele evolui? Vocês lembram disso? Evolui? Não, não evolui. Na melhor das hipóteses, ele vai estacionar. Porque regredir, ninguém regride, é lei do Pai. Mas ele vai estacionar. Por quê? Porque é fundamental que haja o relacionamento entre nós. É para isso que todos nós estamos encarnados aqui. Se não, pessoal, em 3 trilhões de galáxias, com sei lá que número de planetas, dá para nascer um sozinho em cada planeta e falar, pronto, se vira, aprende, cresce, evolui. E não é assim que a coisa funciona. Precisamos interagir entre nós, não é? E aí é onde o Espírito Verdade fala que todos nós precisamos uns dos outros. Assim os pequenos como os grandes. Nós já vimos aqui também, a gente fica pensando, né? Mas pega lá um presidente dos Estados Unidos, é um homem livre, vocês acham? Não. Muito mais preso do que a gente. Muito menos liberto do que nós. Né? Imagina alguém que você acha que é livre. Pensa bem. Não temos isso aqui, né? Vamos seguir. Em que condições poderia um homem gozar de absoluta liberdade? Então Kardec falou, se não tem ninguém livre, porque um depende dos outros, de que jeito que o homem poderia gozar de absoluta liberdade? E o Espírito de Verdade dá um exemplo, mas já corrige, né? Nasce do eremita do deserto. Você sendo um eremita no deserto, cuidado pessoal, esse deserto quer dizer um lugar sem gente, né? Não é aquele deserto de calor, tal. Pode ser um deserto de gelo, pode ser um local deserto. O eremita, aquele que fica isolado. Esse estaria livre, mas veja, mesmo ele, desde que juntos estejam 2 homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Aqui existe uma frase que eu ouvi muito da minha mãe quando eu era pequeno. A sua liberdade, meu filho, termina onde começa a liberdade do próximo. Minha mãe já dizia isso para mim quando eu era pequeno. E é assim que funciona. Né? Então, nós somos livres, temos os nossos direitos, até a hora que a gente começa a invadir o direito de outra pessoa. Tá? E é disso que ele está falando. Não mais, portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Então, sempre que houver mais de 2 pessoas juntas, mais de uma pessoa, né, 2 ou mais pessoas, sempre haverá uma restrição de direitos de um ou de outro. Ok? Dúvidas até aí? Concordam, não concordam? Não faz a menor ideia do que nós estamos falando aqui? Oi? Porque tem a profissão, né? Cada um tem a sua profissão e não depende do outro, né? Então, para a gente viver em sociedade, a gente vai depender muito disso, né? Cada um não. É o que a gente viu lá nas características individuais, né? Quando a gente falou que cada um é um indivíduo e que o complemento dessa sociedade é um conjunto. Então, lembra bem, eu não sou médico, mas eu vou precisar de médico. Para eu precisar de médico, eu preciso estar onde? Na sociedade. Ainda que eu seja um eremita lá no deserto, a hora que me der uma dor de barriga, eu vou ter que procurar um ser humano. E aí, presente com outro ser humano, pronto, restrição de liberdade. Simples assim. Ok? Tudo bem? A obrigação de respeitar os direitos alheios tira do homem o direito de pertencer-se a si mesmo? A pergunta do Kardec. Então, se a gente tem que respeitar os direitos dos outros, então a gente está se privando do que a gente quer fazer? Desde que respeite o próximo, não. Você não vai perder os seus direitos, né? Mas você tem que respeitar. De modo algum, pois este é um direito que lhe provém da natureza. É um direito natural seu de ter os seus direitos. Mas você tem que respeitar
também as liberdades do próximo. Né? Parece uma coisa meio boba de se dizer, meio óbvia, né? Fala, mas Paulo, você ainda vai explicar isso aí? Precisa explicar isso daí? Pois eu digo uma coisa para vocês. Vocês sabem, eu trabalhei 32 anos na Polícia Militar. 80% das ocorrências do dia a dia são a respeito disso aqui, ó. Perturbação do sossego público, danos causados ao vizinho, ao patrimônio do vizinho, briga de vizinhos, por causa da falta de respeito dos direitos alheios. Então, pessoal, não é uma coisa tão óbvia quanto a gente está pensando, né? A gente ainda tem que falar muito sobre isso, tá? Como conciliar as opiniões liberais de certos homens com nepotismo, com despotismo que frequentemente eles próprios exercem na intimidade sobre seus subordinados? Nós estamos falando de liberdade, não é verdade? Até agora falamos da liberdade de indivíduo. E aí Kardec vem com a seguinte situação. Como é que fica esses caras, né, ou essas mulheres, que falam tanto de direitos, de liberdades, etc., mas que, dentro de seus lares, ou com relação aos seus subordinados, sejam eles quais sejam, são verdadeiros ditadores. E aí? Como é que fica isso, né? Como conciliar essas opiniões? Acontece isso aqui, pessoal? Nossa, né? Até a gente, né, Zé? Como é que é aquele ditado? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. É uma expressão disso que o Kardec, que o Espírito de Verdade está respondendo. Né? Tem uma outra frase que é bastante interessante, vem lá da Revolução Francesa, né? Aos amigos do rei, o rei. Aos inimigos do rei, a lei. Isso vem lá né, da Revolução Francesa. E está se encaixando tudo aqui. Vamos lá, resposta do Espírito de Verdade. Eles têm a compreensão da lei natural, mas ela é contrabalançada pelo orgulho e o egoísmo. Ó os dois aí de novo, pessoal. Ó os dois aí de novo. Orgulho e egoísmo. Quantas vezes a gente já falou de orgulho e egoísmo aqui no nosso estudo? Quantas vezes a gente gira nos problemas, nas falhas de caráter, nas falhas morais, e a gente vai bater aonde? Orgulho e egoísmo. Né? Compreendem o que deve ser feito, mas não fazem. Então está se referindo a essas pessoas que sabem tudo de liberdade, falam tudo sobre a liberdade, não é? Mas que na verdade são déspotas, pois não. Qual que é a relação do livre-arbítrio com a liberdade? Ah, então. O livre-arbítrio, qual é a relação do livre-arbítrio com a liberdade? O livre-arbítrio é o seu poder de escolha, ok? Mas aí, com essa liberdade dosada, a gente sente tolhido do que... Exato. Por quê? Porque o que é que limita... Ela falou, ó, com essa liberdade tosada ou tolhida, né? Então o livre-arbítrio fica restrito. Sim, qual é o limite do nosso livre-arbítrio? As leis morais. Posso fazer o que eu quero? Posso. Já não falamos aqui? Ué, livre-arbítrio, vou pegar a cadeira e vou atacar aqui. Não é livre-arbítrio? Qual é o limite? É a lei moral. Então veja, a minha liberdade tem um limite. A hora que eu começo a ofender ou atingir os outros, aí deixa de ser livre-arbítrio, passa a ser abuso, né? Mas a pergunta foi muito boa. E realmente eles são um ponto de equilíbrio, né? Então, esses déspotas, aí, essas pessoas compreendem o que deve ser feito, mas não fazem. Para fora de casa é um discurso, dentro de casa, cala a boca mulher, cala a boca filho, né? Porrada para tudo quanto é lá. Existe isso?
E olha, não é só por parte do homem, hein? Existe também por parte de muitas mulheres que são verdadeiras ditadoras dentro de casa. Tá? Então isso aqui é inerente ao ser humano. É quando seus princípios não passam de uma comédia representada calculadamente. Então, para fora ele paga, né, como a gente diz aqui, paga de bom moço, né, paga de boa moça, mas internamente, na verdade, é um grande ditador, gosta da coisa do jeito que ele gosta ou que ela gosta e vai se conduzir dessa forma, tá? Os princípios que professaram nesse mundo serão levados em conta na outra vida? E aí, veja aí, né? O Kardec, lá na questão 700 e pouco, que a gente já está, né, 800 e pouco, já começa a ter aquela visão de como é que fica isso lá no outro lado, né? O que é essa outra vida que o Kardec está perguntando? A vida espiritual. Foi então, peraí, ó, todos esses princípios que ele estava professando vão ser levados em conta na vida espiritual? Então, todos esses princípios de liberdades que ele falava, mas que ele não cumpria, mas vão ser levados em conta? Porque ele sabia daquilo, não sabia? Então, a pergunta é, ele vai ser levado em conta? Então, vamos ver o que o Espírito de Verdade nos fala, né? Quanto mais inteligência para compreender um princípio, menos se é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Então a gente volta de novo no que a gente já estudou lá atrás. Quanto maior o teu conhecimento, maior a tua responsabilidade. Quanto maior o teu conhecimento, maior a tua culpabilidade pelo erro. A gente não pode julgar da mesma forma um indígena que nunca teve contato com a civilização e que guerreia com seu inimigo e mata o seu inimigo, de uma pessoa civilizada que mata o outro para pegar um celular. São duas coisas muito diferentes. Nós não somos filhos de um pai soberanamente justo e bom? Não disse Jesus a cada um conforme a sua obra? Ok? Então é disso que ele está falando. Ó. Quanto mais inteligência tiver para compreender um princípio, menos se é desculpável por não aplicá-lo a si mesmo. Pessoal, é a má notícia da noite. Quanto mais a gente estuda aqui, menos direito de errar nós temos. Porque a gente já sabe que está errado. A gente não deve mais errar. Se a gente persiste no erro, a gente erra um pouquinho pior. Por quê? Porque a gente erra sabendo que está errado. Então a gente persiste. Podemos fazer isso? Podemos. É por isso que a gente reencarna e reencarna e reencarna. Ai, Paulo, vai demorar muito ainda para eu reencarnar? Vou reencarnar muitas vezes? Depende de você. Já conseguiu perdoar 70 vezes 7? O teu inimigo? Acho que a gente ainda vai voltar mais um pouquinho, né? Mas a gente sabe, nós não sabemos. Nós não sabemos. Jesus não falou? Ele falou alguma mentira? Tem alguma coisa no evangelho que é mentirosa, é falsa? Não, tá lá. A gente sabe. Não, mas isso daí, esse negócio de perdoar o inimigo, isso não é agora. É agora sim. Tá bom? Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que aquele que quer parecer o que não é. Tem dúvida disso? Não temos dúvidas, né? A gente tem uma mania. Quem não é ainda estudioso do Espiritismo, a gente julga os livros pela capa, né? Então a gente, nossa, olha essa pessoa como ela está bem na vida, deve ser um espírito muito evoluído, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Ok? Bom,
Com isso nós acabamos a liberdade natural e vamos começar um tema polêmico, escravidão. Veja, pessoal, quando a gente fala que o Kardec foi muito eficiente, eu acho que ele esgotou todas as perguntas que se podia fazer a um espírito, né? Então, mesmo lá em 1856, ele já falava da escravidão. Vamos lá. Existem homens que estejam por natureza, nasceram destinados a ser propriedade de outros homens? Alguém acha que sim? No mundo de hoje, ainda tem gente que acredita que sim? Sim. É. Tem muitos povos ainda que pensam assim. Muitos. Ainda temos. No Brasil ainda tem gente que pensa assim, né? Ainda tem gente que pensa assim. Olha, isso aí é um humano mas é de segunda linha, nasceu para quê? Para trabalhar. Vocês nunca ouviram isso? Eu já ouvi isso, hein? Bom, para trabalhar todos nós nascemos, né? Mas quis dizer trabalhar num trabalho mais bruto, né? Então, ainda tem isso. E aí o Kardec pergunta se existe isso por natureza, se é natural isso. Toda sujeição absoluta de um homem a um outro homem é contrária à lei de Deus. Por que ele falou absoluta? Porque existe uma sujeição não absoluta de trabalho, de hierarquia, dentro de um grupo social, uma sujeição de filho para com o pai, num casamento, uma sujeição do marido para com a mulher. Né? Não pode nem variar, né? Que as mulheres ficam, não é assim não, né? Você vê? Não pode nem dar uma invertidinha aqui? Não? Então tá bom. Então, pessoal, existe essa sujeição em determinadas ocasiões. Aqui ele está falando da absoluta. Então, toda sujeição... não, né, amor? Sim, senhora, amor. Falei direitinho o que você mandou falar aqui hoje? Toda sujeição absoluta de um homem a um outro homem é contrária à lei de Deus. Nós não estudamos lá que para Deus nós somos todos iguais. Para Deus. Mas que também para Deus não existe um que seja exatamente igual ao outro. Eu vou falar de novo porque eu adoro falar isso. Somos criações únicas no universo. Deus, quando te criou, criou só você no universo inteiro. Você é um ser único. Único. Ok? E jamais ele, como um pai muito amoroso, não ia submeter ninguém absolutamente, né? A escravidão é um abuso da força. Desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Vamos lembrar uma coisa? Quando nós brasileiros, quando a gente pensa em escravidão, a gente lembra muito fortemente do nosso período de escravidão recente, na época de Brasil, colônia, quando negros escravizados foram trazidos para o trabalho braçal aqui. Mas a escravidão, pessoal, ela vem de muito tempo atrás, e entre povos brancos. E sabemos hoje, infelizmente, que havia escravidão, inclusive, entre as tribos da própria África. Então, os hebreus, né? Os hebreus foram escravos dos egípcios durante quantos anos? Séculos. No Oriente Médio, o próprio Império Romano, né? O Império Romano. O que era comum? Quando você dominava um povo, você trazia o povo como escravo. Né? Tanto que a história de Roma é muito bacana, para quem ler
há 2000 anos, para quem ler há 50 anos atrás, que são histórias do Espírito Emmanuel, na sua encarnação como senador Publius Lentulus, né, em Roma. Ele fala um pouco, o livro é bacana porque ele conta um pouco da vida, né, do povo romano. E era muito comum eles terem escravos, e escravos talentosos. Havia escravos que eram de extremamente confiança, cuidavam dos filhos, educavam os filhos dos patrícios. Então a prática da escravidão é algo muito antigo. E não é só essa que nós hoje lembramos e entendemos. Tá ok? Então nós somos escravos até hoje, né, Paulo? Hoje nós somos escravos do imposto de renda. Agora nós somos do Lula. Agora nós somos escravos do imposto de renda, né? Desaparece com o progresso, como desaparecerão pouco a pouco todos os abusos. Então, à medida que os povos vão evoluindo, que a gente vai entendendo essas coisas, a escravidão vai desaparecendo. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, aqueles que dela se aproveitam são censuráveis, já que apenas se conformam com o uso que lhes parece natural. Vocês entenderam a pergunta? Então vamos lá. Lá na época do Império Romano, né? Ou vamos aqui na época do Brasil. Vamos mais perto. Vamos aqui na época do Brasil. O jovem cresceu, nasceu numa fazenda de cultivo de cana ou de café, na época de café, e a escravidão era algo natural. Ele cresceu com aquilo. Cresceu com escravos na fazenda, com toda aquela história que a gente sabe. E aí a pergunta do Kardec é, para esses que nasceram nessa cultura onde era normal, é censurável? E aí? Sempre fazer o bem. O escravo eu acredito que não, porque ele não tinha conhecimento, mas para quem... Ele está se referindo a quem escravizava, né? A quem escravizava. E aí, o que vocês acham? Mas estava lá, acontecia, papai tinha 200 escravos. E aí? Vocês acham que isso é reprovável ou não? Como é que é, Fernando? Aquele que está deixando de fazer o bem mal está fazendo. Isso, vamos lá. O mal é sempre o mal. E nenhum dos vossos sofismas fará com que uma ação má se torne boa. Eu vou simplificar numa frase atual. O errado é o errado, ainda que esteja todo mundo fazendo. E o certo é o certo, ainda que ninguém esteja fazendo. É isso que ele quer dizer com essa frase aqui. Não adianta você ficar inventando desculpinha. O errado é o errado, ponto. Ah não, mas é o... Lembra da história da herança? Mas ele, o filho do dono da fazenda, ele pode até não concordar, mas ele não tem como mudar todo o status quo, toda uma condição, assim, às vezes. Sim. Veja, ninguém está pedindo que ele adote uma providência, mas a pergunta é, e aí, para ele, isso tá legal? Não, não está legal, ele está errado. Tanto... Exato. Tanto que com a evolução, pouco antes da abolição da escravatura, já havia muitas fazendas cafeeiras onde os negros eram negros libertos, que eram melhor remunerados. Por quê? Porque esses filhos que foram crescendo, ele falou, peraí, não é assim, é ser humano, que nem a gente, né? Vocês imaginem, veja até pensem comigo, um jovem filho de um desses escravocratas, né, que foi criado por uma mucama, por uma ama de leite, uma senhora negra que dedicou amor e carinho e tal, e aquele jovem branco cresce vendo aquilo. Fala, pera, aquela história que falaram que eles são meio bicho, não é verdade. E aí, que não tem alma, como se dizia, né? Então isso foi modificando as culturas. Mas a pergunta é, isso é menos censurável para eles? Não, não. A responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se disponha para compreendê-lo. Aí vem aquilo que o Espírito de Verdade sempre fala.
a cada um conforme a sua obra, de acordo com o seu grau de entendimento. Então aí vai de frente, vai de acordo com o que a Patrícia está falando. Fala, mas ele cresceu achando aquilo natural. Ele é menos culpável. Mas isso torna a coisa correta? Não. Ok? A culpa dele é atenuada. Atenuada, de acordo com o seu grau de entendimento. Aquele que tira proveito da lei da escravidão é sempre culpado de uma violação da lei da natureza. Mas nisto, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa. Então lá atrás, a gente já viu isso. Tudo se leva em consideração teu grau de conhecimento, o quanto você sabe, o quanto você está consciente do erro que você está praticando. O quanto você entende que aquilo está errado. Quanto maior o seu conhecimento, quanto maior o seu entendimento do erro, maior a tua responsabilidade. Ou melhor, maior será a consequência. Vamos usar um termo espírita? Maior será a expiação. Mas como é que a escravidão, se ela é tão errada, né, pelo contrário às leis de Deus, como é que ela foi tão comum e tão disseminada durante tantos anos, em tantos povos? Como é que pode uma coisa que sempre foi tão errada ter sido tão comum, tão preeminente? Bom, vocês ouviram a pergunta da Paty, né? Como que a escravidão, que é uma coisa tão errada, perdurou durante tantos séculos? O homicídio é muito mais antigo e mais terrível. São as imperfeições do homem. Né? É para isso que a gente está aqui. Né? Existem aí a escravidão, existem os abusos de força de todo tipo, né? Os constrangimentos de todo tipo. Pessoal, vai chegar um momento que nós não vamos mais conseguir entender alguém matar o outro por causa de uma dose de pinga. E isso ainda acontece, e muito. Então são irmãos que estão um pouquinho para trás no degrau da evolução. E que vêm conosco, ou a gente vem aqui, para ajudá-los, para mostrar que isso não é o certo. Através do nosso exemplo, da nossa conduta. Tá? Então, é isso, é por isso. Aí é aquilo que a gente fala, né? Ah, Paulo, mas nós já entramos na transição planetária. Agora, né, já começou, vai mudar tudo. Vai. Quando? Quando o último dos encarnados parar de fazer isso. Quando que vai ser? A natureza, a evolução, não dá saltos. Tudo é lento e gradual, tudo no seu tempo. Né? Então, estamos na transição planetária. Vamos mudar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração? Vamos. Quanto tempo? Uns 2 milhões de anos, sei lá. Alguma coisa assim. Porque ainda tem muito para ser consertado. Mas antigamente, que existia mais escravidão, tinha muita necessidade de mostrar o poder, né? Por exemplo, em Roma, quanto mais conquista tinha, mais escravo tinha, não é? Exato. E o número de escravos também dava o seu status social. Dava status social, né? Aqui no Brasil também. Sim, Né? o intuito era mostrar o poder. Sim. Sempre um liderando, e quanto mais tinha, e por isso acho que na época foi tão comum, né? Não só isso, né? Uma mão de obra barata, né? Uma mão de obra bem barata. Vocês já imaginaram hoje para você manter uma fazenda de café com 500 trabalhadores? Com CLT? Ou vai ser tudo PJ? Naquele tempo isso era fácil. Assim como era fácil para os povos romanos, nossa, vamos fazer um aqueduto, né? Vamos levar água daqui lá para Vila Prado. Como? Com uma ponte de pedra. Quem vai fazer? Escravo. Fácil de construir, né? Os engenheiros falaram, bota pedra ali e os caras carregando pedra, né? É assim que os povos vão. E nessa época a Igreja Católica se calou, né?
muita coisa, né? Todas as religiões se calaram. Todas, né? Muito, muito. Né? Tendo a escravidão passado aos costumes de alguns povos, o homem dela se aproveitou de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural. Né? Então, lá atrás, existe alguns povos que a escravidão, na verdade, no povo hebreu, ele estava ligado, por exemplo, à dívida. A pessoa que se endividava demais e não conseguia pagar, o que ele fazia? Pagava com o serviço escravo, dele e da família, muitas vezes. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso. Passagem bastante interessante. Até o cara vai, pede perdão, ele perdoa, né, um dinheiro lá, mas aí o próprio chefe lá estava devendo e não perdoou os demais. Né? Porque era isso, era pago com um serviço escravo. Né? Era fácil, era muito fácil. Tá bom? Porém, desde que sua razão mais desenvolvida e principalmente esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual diante de Deus, ele não tem mais desculpa. Quanto tempo nós temos de cristianismo? 2025 anos, pelo menos, né? De cristianismo. Ou seja, em todo esse período, não deveria ter havido mais escravidão. E houve forte, né? E houve muito forte. Então é isso. Sobre o olhar de várias religiões, várias. Ainda tem trabalho escravo. O sertão nosso, ainda tem. Vira e mexe a gente vê notícia de trabalho escravo, né? Trabalho em condição análoga à escravidão. E mesmo outros países, se você for comparar o nosso regime de trabalho com o regime chinês, lá se trabalha. Há muito tempo atrás, eu e a Patrícia, nós vimos um documentário, há muito tempo, uns 10, 15 anos atrás, sobre um casal de jovens chineses que trabalhavam 16 horas por dia, moravam no alojamento na fábrica, que era um compensadão, um beliche de compensado, alojamento de homem, alojamento de mulher, e eles tinham um sonho de, dali 5 anos, conseguir casar e morar num outro lugar. Isso há 15 anos atrás. Era um documentário, não foi um filme, não. Um documentário. É um trabalho análogo ao da escravidão, né? 15 anos atrás eu dei aula para filhos de pessoas que estavam em situação de escravidão em São Carlos. Aí, ó. Tá vendo? Há pouco tempo atrás, na Avenida da Aurora, lá em Rio Grande do Sul, eles pegaram. Estavam sendo escravizados. Olha, então, vamos lá. História, né? O meu avô, por parte de mãe, é austríaco. Né? Ele e os irmãos vieram, fugidos da guerra da Europa, do final da guerra na Europa. Não tinha nada lá, não tinha comida, não tinha trabalho, não tinha nada. A Europa estava destruída. Vieram para cá e vieram trabalhar numa fazenda aqui de café aqui em Limeira. E qual era o sistema? Só tinha um empório na fazenda, que era do dono da fazenda. Só lá que vendia comida. E meu avô e meus tios-avós compravam a comida do homem e nunca conseguiam pagar a dívida. Eles estavam sempre endividados. E eles não conseguiam sair daquilo. Hoje está prescrito, né? Pode falar, pois numa noite que teve o baile, eles pegaram as carabinas, tiraram no lampião e saíram na base de bala, fugidos. Daqui, ó. Aqui na região de Rio Claro, Limeira. Brancos, hein? Austríacos. Então, tem de tudo, tá bom? O importante é isso, a gente saber que não está certo e não é bom. Tá ok? A desigualdade natural das aptidões não coloca algumas raças humanas sobre a dependência das raças mais inteligentes. Olha que pergunta complicada que Kardec fez. Lembra que a gente
estudou aqui que cada um tem uma aptidão, cada um tem uma capacidade diferente, não é verdade? É isso que nos faz diferentes. Eu não sou bom de matemática, mas eu sou bom de falar. O outro não é bom de matemática nem de falar, mas ele canta. Então cada um tem uma aptidão. O que o Kardec está perguntando? Falou, olha, existem algumas raças, né? A desigualdade natural das aptidões. Não coloca algumas raças sobre a dependência de raças mais inteligentes? E aí? O que vocês acham? Então, pensa aí. Não sei, não ouvi, Fernando. Aqui não seriam os humanos os mais inteligentes? Então, mas alguma raça de humano. O branco é mais inteligente que o negro, o índio, né? Vamos inverter. Vamos inverter a ideia para a gente raciocinar. Será que se eu, brancão, for lá para o meio da Amazônia, morar numa tribo, eu vou ficar meio submisso aos indígenas de lá? Que tem tem aptidões diferentes? Porque a gente só pensa no lado negro da força, né? Fala, vai. Mas você tem conhecimento também. Eu não conheço nada de floresta. Os caras arrancam uma folha e comem. Eu falo, o que você está comendo aí? Ele falou, não, vou comer terra, minhoca. Né? Então, é disso que ele está falando. Ó. Essas aptidões aí. Não coloca algumas raças sobre... Vamos lá, vamos ver a resposta. Sim, para elevá-las. E não para as embrutecer ainda mais pela servidão. Não é para ser uma servidão. De novo, pessoal, o que não se pode ter? O abuso. O abuso. Santo Agostinho já dizia que todo poder é delegado por Deus e em seu nome é exercido. Só que o uso errado desse poder é responsabilidade exclusivamente nossa. Fomos colocados nas posições que nós devíamos ser colocados. Por que vocês acham, né? Até vi uma palestra essa semana do Haroldo Dutra Dias falando exatamente sobre isso. Vem muito a calhar. Por que vocês acham que espiritualmente os governantes que aí estão foram colocados lá como governantes? Vocês já pararam para pensar nisso? Mas a gente não podia escolher uns melhorzinhos? Nós fazemos parte desse mundo de provas e expiações, né? Tá? Os homens, durante longo tempo, viram certas raças humanas como animais de trabalho. Aqui está se referindo bem aos negros, às outras culturas, né? Os egípcios viam os hebreus dessa maneira. Na América Central, a luta entre maias, entre povos indígenas, etc. Sempre houve isso. Né? Nos próprios índios brasileiros, né? Havia a submissão de outras tribos. Né? Quando não era para canibalismo, para alimento, era para trabalhos forçados também. A gente tem isso também na nossa história do Brasil. Né? Munidos de braços e de mãos que eles se julgaram com o direito de vender como bestas de carga. Né? Consideravam-se de sangue mais puro. Ainda existem povos que se consideram assim. Ainda existem. Bom, nós brasileiros somos, hoje o quê? 80% pardo. A grande maioria do Brasil hoje é de pardos. Nós somos todos mestiços. Mestiços. E a gente, com essa carinha aqui, em alguns países, nós somos tratados como sub-raça. Ainda existe isso, infelizmente. Né? Mas, vamos lá. Insensatos os que só veem a matéria. Não é o sangue que é mais ou menos puro, mas o espírito. Então, a biologia, a ciência moderna,
já cansou de provar, de comprovar que geneticamente não existe diferença, que sangue é tudo igual. Então, é disso que ele está falando. O que vale, na verdade, é a evolução, é o espírito. Né? E outra, somos espíritas. Quem aqui hoje é homem, amanhã vai ser mulher. Quem hoje aqui é branco, tem uns que já são né, Zé? Tem uns aí que já estão optando, ainda encarnados, falar, não, eu não quero mais, eu quero ser outra coisa. Mas falando espiritualmente, espírito não tem cor, não tem raça, não tem sexo. Vamos viver muitas experiências reencarnatórias, onde nós vamos ser branco, preto, vermelho, amarelo, mulher, homem. Nós vamos passar por todas essas experiências, todas. E quanto mais a gente cresce, mais a gente evolui, melhor a gente entende tudo isso. Ok? Eu acho que a gente encerrou aqui. Deixa eu ver se tem mais um. Não, encerramos. Pessoal, perguntas. Temos 5 minutinhos para pergunta. Só 5. Vou falar um negócio pra você, Paulo. Não gostei muito de ser mulher, não. Tu não gostou muito dessa história de ser mulher? Não. Eita. Rapaz, mulher só pra ter um filho. Pessoal, o Zé está falando que mulher sofre para ter filho, né? Já dizem os sábios que Deus é sábio. Quem tem mulher, quem tem filho é mulher. Porque se dependesse dos homens passar dor para ter filho, a humanidade já tinha se extinto. Estava extinguida, com certeza, né? Pessoal, só lembrando, a tal da expiação, a consequência de nossos atos. O que é expiação? Como diz o Haroldo Dutra Dias, é simplesmente você que durante uma vida inteira teve do lado do gatilho, agora você vai para o lado de quem recebe a bala. Isso é expiação. Então, você é um marido tirano? Amanhã você vai reencarnar com uma mulher. Né? Você é uma mulher tirana? Amanhã você vai reencarnar como homem. Você acha que você é racista? Amanhã você vai reencarnar como outra coisa. São as experiências do espírito, até que o espírito aprenda. Né? E disso, ninguém, absolutamente nenhum de nós vai escapar. Até aprender. Tudo bem? Perguntinha? Nada? 5 minutinhos, pessoal. Pode perguntar de qualquer coisa, vai. Qualquer pergunta. Vai, Angela, você quer? Eu vou perguntar. Ah, eu sabia. Mas eu tô com isso desde a outra. Não, vamos lá. Qualquer coisa, pode perguntar de qualquer coisa sobre espiritismo. Você falou sobre o fluido vital outro dia, que quando a pessoa morre, uns perdem mais rápido e outros mais devagar, né? Não, ele há um desgaste. Então, isso ocorre, por exemplo, uma pessoa que está internada, ela já está bem debilitada. É mais rápido ou é mais lento? Ou é igual uma pessoa que morre de acidente? Como é esse fluido vital? Como ele vai embora? Então tá. Ixi. Caprichou, né? Ah, mas faz uma semana que eu estou pensando. Eu percebi. Bom, vamos lá. Bom, para a gente poder entender. Para dar uma comparação, não é exatamente isso, não levem ao pé da letra, né? A gente está fazendo aqui uma analogia, uma comparação. O que é o fluido vital? É como se fosse a carga da nossa bateria. Ok? Viemos aqui, o Paulo veio para viver 85 anos. Ok? Minha programação, pessoal. Ah, então aconteça o que aconteceu, eu vou viver 85 anos? Não. A minha programação é de 85 anos. Então eu venho com uma carga de fluido vital para esse período. Durante a minha vida eu posso desperdiçá-la, eu posso suicidar-me, eu posso cometer um monte de bobagem e abreviar os meus 85 anos. Ok? Então isso é o fluido vital. Fluido vital é uma combinação do fluido cósmico universal
com outras energias que a gente não conhece exatamente, tá? E é o que compõe, vamos dizer assim, é a nossa carga de bateria para o período que a gente se propôs a encarnar. Quando desencarnamos, por morte violenta e rápida, esse fluido vital, ele permanece um período no corpo e se extingue rapidamente. Por quê? Porque onde não há vida, não há fluido vital. Tudo bem? É possível haver um espírito num corpo sem fluido vital? Não, não haverá vida nesse corpo. Ok? Bom, esse fluido vital, ele se desgasta naturalmente. Então a pessoa, como se diz, a pessoa está doente, está no leito de morte. Ele já vem tendo um desgaste natural dentro da programação de vida dele. Ok? Quando chegar um momento, ele vai ser desligado pelos espíritos bondosos e aquele resto, se havia algum resto, vai se dissipar, vai ser reaproveitado, volta ao fluido cósmico universal. Mas nos casos de acidente, depende. Existe o acidente programado? Existe o acidente suicida indireto? É um acidente programado, o que é um acidente suicida indireto? Vamos tentar dar um exemplo, porque é muito difícil a gente qualificar isso. Na verdade, quem decide isso é a sabedoria da espiritualidade superior, de Deus. Mas vamos lá. Eu pego, como eu sempre falo, pego uma moto sem capacete, tomo 1 litro de uísque e vou andar 140 por hora na Washington Luiz na contramão. O que vocês acham que vai acontecer? É um suicídio? É um suicídio indireto, porque é óbvio que vai acontecer isso. É uma forma de suicídio indireto. O que acontece com esse fluido vital? Permanece. Aí é onde a gente vê aquelas situações em que o espírito permanece ligado à matéria, não aceita, tem as sensações de pós-morte. Durante quanto tempo? O estado de perturbação varia de pessoa para pessoa, de algumas horas até alguns anos. De qualquer forma, vai ter que extinguir. O suicida tem que esgotar o seu fluido vital. Onde? Na condição que ele praticou o seu suicídio. Então, já nos diz aí a literatura espírita, há várias psicografias nesse sentido, dizendo que o suicida, por exemplo, que se enforca, e ele aos 30 anos de idade, e ele ainda tinha até os 50 para viver, durante 20 anos, ele permanece numa região umbralina, sentindo constantemente o enforcamento. Até completar o período de vida. Ok? Isso é muito sério. Quando a gente fala que o suicídio é uma coisa muito séria, é muito sério. São vários os relatos de espíritos. Dona Ivone Pereira, uma grande médium que se especializou no resgate de espíritos suicidas. O próprio Divaldo conta uma história para a gente do suicida do trem, né? Que ele rezou durante 15 anos para um cara que ele viu lá que se jogou embaixo do trem. Depois de 15 anos, esse espírito apareceu, disse a ele, falou, olha, eu venho aqui lhe agradecer porque nesses 15 anos, no sofrimento de eu sentir constantemente as rodas do trem passando sobre o meu corpo, a única oração boa era a sua que chegava. Divaldo Pereira Franco. Né? Então aí há uma questão do fluido vital ser... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A cada um conforme a sua obra. E nos desgastes normais, acidentes previstos. Olha, era a maneira... Todos nós vamos ter... Pessoal, notícia da noite. Todo mundo que está aqui nessa sala, todo mundo vai desencarnar. De quê? Quando? Fala com o chefe. Não era o dia dele, né? Pulou pela portinha de emergência, nossa senhora, né? Acho que tinha um monte de anjo que segurou o cara, né? Então veja, tudo isso, quando ocorre esses desencarnes previstos, vamos supor que ele tivesse desencarnado, está dentro da previsão. Há um trabalho da espiritualidade para que ele desencarne. Ninguém, a notícia boa, nenhum de nós, quando desencarnar, vamos deixar de estarmos assistidos. Assistidos, porque vai ter um monte de espíritos. Não,
auxiliados. Para todos nós, há um grupo de espíritos do bem, de bons espíritos, que vão atuar no nosso desligamento. E vão ver essas questões de energia, era o momento, não era o momento. Tá bom? Tá bom, obrigada. Tudo bem aí? Podemos encerrar? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Agradecemos, tenhamos todos uma boa noite. Muito obrigado.